deve ser a sua relação com a sociedade? Qual deve ser a sua relação com prefeitos, governadores, presidentes, juízes, desembargadores, autoridades de um modo geral? Qual deve ser a sua participação no mundo? Devemos orar e apoiar? Podemos questionar? Não podemos? O quanto isso interfere na nossa vida espiritual? Isso melhora, piora a nossa vida espiritual? Existem uma série de perguntas que não são respondidas, porque a gente simplesmente diz: olha, vamos separar as coisas. Deus para cá, minha vida pessoal para lá, o Estado para lá. E essas coisas estão muito ligadas e podem trazer benefícios ou prejuízos para a nossa vida e para o nosso propósito de vida. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Essa palavra é muito importante. Por hora, se inscreve no meu canal, toca no sininho para você todo dia ser lembrado através de notificações que tem um vídeo novo para você, tá certo? E se você puder fazer algum comentário aí, é legal, para todo mundo ver o seu comentário e assim mais gente vai querer assistir o vídeo. Hoje eu quero falar de primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 17. Diz assim: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. São frases muito curtas, muito diretivas, que expressam importantes informações. Primeiro diz: tratais todos com honra. Uma senhora, seja rica, seja pobre, seja culta, seja inculta, é uma senhora. Um senhor, seja rico, seja pobre, seja branco, seja mameluco, cafuzo, negro, índio, é um senhor. Tratai todos com honra. Existe um tipo de honra para cada tipo de pessoa. Existe um tipo de respeito para cada tipo de pessoa. Faixa etária, posição que ocupa. As pessoas não são todas iguais, claro que não. Um adolescente e o avô desse adolescente são pessoas distintas, que merecem honra ambos, mas cada um dentro da sua configuração, cada um dentro da sua história, cada um dentro da sua visibilidade, cada um dentro do seu potencial, cada um dentro da sua liderança, cada um dentro da sua função social. Ele diz: olha, você precisa tratar todos com honra. A pior coisa do mundo é desonrar as pessoas, é não respeitar as pessoas, é não valorizar as pessoas, é achar que alguém é menor, que alguém é pior, que alguém não merece ser tratado com dignidade. É você olhar para alguém e porque o carro dele é velho, ou porque a casa dele é velha, ou porque ele não tem o diploma do curso X na parede, ou porque ele ainda não conseguiu organizar sua vida financeira, e então você achar que ele merece a desonra. Não, o texto diz que todos merecem honra, mas ele diz assim: amai os irmãos. Todos merecem honra, mas irmão precisa de amor. Por quê? Porque as pessoas que convivem com você na caminhada da fé, elas são pessoas do seu time espiritual. São pessoas que somam com você para levar Deus para o mundo. São pessoas que contribuem com você para ajudar as pessoas a compreender o poder de Deus. E eles não podem apenas ser honrados, eles têm que ser amados, porque são seus irmãos. Se eles entregaram a vida a Jesus e você também, vocês estarão conectados eternamente. Então a honra é pouco para essa configuração de irmandade eterna que tem uma pessoa que entregou a vida a Cristo. Quem está em Cristo é a nova criatura, tem a vida eterna.
Então você precisa amar as pessoas que vão estar no céu com você. E se você não amar, você não vai conseguir perdoar as falhas que essas pessoas carregam. Alguém que eu honro, eu posso ficar longe e eu não estou desonrando. Mas alguém que eu amo, eu preciso de alguma maneira ajudar a estar perto, o máximo que eu puder. Mas diz mais o texto: temei a Deus. Olha, honra para todos, amor para os irmãos, temor para Deus. Ele está dizendo, olha, Deus não é questão de honra, é uma questão de temor, é além da honra. Não é uma questão de falar, não, eu valorizo Deus, Deus é isso, Deus é aquilo. Não, é uma questão de você abrir mão de você mesmo, de você se quebrantar, de você se curvar, de você respeitar de forma profunda, de você não querer o pecado, para poder mostrar que a glória de Deus está sobre a sua vida. É você querer ter uma vida muito digna, muito honrada. É você valorizar cada pessoa, para que essa pessoa perceba Deus na tua história. Temor a Deus é fugir do pecado. É mais que fugir do pecado, é fugir da aparência do mal. Porque uma coisa é errar, outra coisa é parecer que está errando. Não adianta só fazer certo, tem que parecer que está fazendo certo. Mas ele termina dizendo, honrai o rei. Ora, se falou, tratai todos com honra, por que no final está falando, honrai o rei? É porque ele está dizendo que as pessoas que são autoridade sobre a sua vida precisam de uma honra especial. Você tem que honrar todo mundo, mas quem está acima da sua vida, quem exerce liderança sobre a sua vida, precisa ter destaque, precisa ter uma honra diferenciada. Ah, tem que tratar o lixeiro ali igual policial, que é igual ao pastor, que é igual ao advogado, que é igual ao mendigo, que é igual ao cozinheiro. Não dá para falar assim, não. Tem pessoas que exercem liderança sobre você. Essas pessoas precisam receber dupla honra, uma honra diferenciada, uma honra de destaque, uma honra de significado, uma honra perceptível. Por quê? Porque elas lideram você. Elas têm influência sobre a sua vida. É o caso do seu pai, é o caso da sua mãe, é o caso do seu chefe, é o caso do seu pastor, do seu líder, é o caso do seu rei, do seu presidente. Mas tratar com honra não significa ter temor. Temor foi só para Deus. Então, se a autoridade sobre você está vivendo em desonra, apontar a desonra não é pecado. Porque não há temor. Porque ele não é perfeito. O rei, as autoridades não são perfeitas. Por isso que o texto diz, temei a Deus, honrai o rei. Honra o rei, respeita o rei. Mas respeitar o rei não significa passar pano para o rei, aceitar tudo do rei e dizer para o rei, rei, fica à vontade para fazer qualquer palhaçada que prejudique a sociedade toda. Quando fala de rei, está falando de ministro do Supremo, está falando de deputado, de senador, está falando de presidente, está falando de governador, de prefeito, está falando de deputado estadual, está falando de vereador, está falando de qualquer autoridade, está falando de policial, está falando de bombeiro, está falando do professor, está falando do diretor da escola, da universidade. Quem exerce autoridade, você precisa honrar, mas honrar não é temer. Temor a Deus. Então, se o temor é a Deus, quando o rei, quando a autoridade infringe aquilo que Deus determina, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apontar o erro do rei, porque antes de honrar o rei, eu tenho temor a Deus. Espero que você tenha entendido. Sua vida não é isenção do que está acontecendo com a sociedade. Ao contrário, é participação nas dores, nos conflitos
e nos desmandos daqueles que prejudicam a sociedade. Porque temor só a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Você já adquiriu o Maratona 365? É meu novo livro com meditações diárias para que tenhamos um ano de sucesso. São meditações na Palavra de Deus e muito próprias para o dia a dia, muito práticas. Você não vai se arrepender. Vamos juntos? Adquira agora o Maratona 365.
Música